Ezequiel 47 diz assim, a palavra do nosso Deus. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas e debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas iam de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, que é a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, nadando, porque não dava mais pé, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse, viste, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engraim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus mamaceiros não sararão, serão deixados para salvo. E junto do ribeiro, as suas margens, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, queridos? Que palavra misteriosa, a princípio. Palavras de difícil interpretação. O livro do profeta Ezequiel contém muito isso. Palavras simbólicas, símbolos, palavras que vão se misturando com vários símbolos, só que a verdade é simples e é uma só. Nesse texto de Ezequiel 47. O centro desse texto é o rio. Deu para os irmãos perceberem aí. O rio que sai do santuário, o rio que passa, o rio que faz as árvores darem fruto, o rio que sara as águas, o rio que faz peixes se multiplicarem, o rio que Ezequiel andou pela canela, depois pelos lombos, depois tinha que nadar. O centro desse texto, nós observamos aqui, é o rio. Este rio misterioso. Que rio é esse? Este rio não existe no planeta Terra. Até hoje ele não existe. Poderá existir, alguns teólogos dizem, no milênio, no reino de 1000 anos de Jesus. Mas, para não ficar somente na profecia a se cumprir, vamos entender a parte espiritual desse texto. Amém. A parte espiritual dessa mensagem de Ezequiel, capítulo 47. Primeiramente, este rio sai do templo, né? Sai de dentro do templo, da casa do nosso Deus. É isso que nós observamos aqui nesta palavra. O rio, ele sai do santuário, está no versículo 12, lá no final, e no primeiro versículo também. Ele sai do santuário. Quando eu falo de rio, de águas vivas, eu lembro de Jesus.
A Bíblia diz o quê? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Quem que é? É a Cordeira de Deus, a Assembleia de Deus, é a Deus de amor? Quem é o templo de Deus hoje? Quem é a casa de Deus, a morada de Deus? Pela Bíblia é nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde Deus habita, diz a Bíblia. E sabendo disso, esse templo tem que sair alguma coisa dele. Aquele que é o templo do Espírito Santo sai dele o quê? Água viva. Nós vimos isso em João capítulo 8. Jesus disse para as pessoas que nele crescem, para os seus discípulos, que rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso ele disse acerca do Espírito Santo de Deus. Ele não estava dizendo literalmente que do nosso interior vai sair rio de água, vai fazer uma inundação em São Manuel, vai fazer um novo dilúvio no planeta Terra. Esta água é a presença de Deus, da presença de Deus. Esta água é o símbolo da bênção de Deus, porque o Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos de Deus para nós. Estas águas, por que água? Água significa vida, significa pureza, limpeza. Sem água não existe vida nesse planeta. Ou seja, um templo sem o Espírito Santo é um templo morto. É um mausoléu. É uma bela construção, mas morta. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Uma religião sem o Espírito Santo, um evangélico sem o Espírito Santo, um pregador sem o Espírito Santo, um irmão que vai orar sem o Espírito Santo, um que louva a Deus sem o Espírito Santo, é simplesmente uma voz bonita, é simplesmente uma voz sábia, é simplesmente aparência somente. Porque o que traz vida, é a presença de Deus dentro de nós. É isso que Jesus Cristo ensinou aos discípulos. É a presença do Espírito Santo de Deus que flui do nosso interior para abençoar outras pessoas, porque nós observamos neste rio que ele abençoava, onde ele chegava, abençoava o lugar, as árvores floresciam, frutificavam, a folha não murchava, os peixes se multiplicavam, não havia morte, pelo contrário, trazia vida, e é para isso que o Senhor Deus nos chamou, para nos encher do teu Espírito Santo, para nós transmitirmos vida em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa vida é a vida com abundância. Essa vida nada mais, nada menos é do que o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a vida que vai fluir do nosso interior. Essa mensagem de Deus, bênção de Deus para a salvação da humanidade, libertação da humanidade, restauração, cura, milagre, libertação, tudo isso vem da presença de Deus, do Espírito de Deus, a qual ele unge os servos e as servas de Deus espalhados pela terra, que aonde eles vão, no trabalho, na casa, na rua, deles sai a limpeza, deles sai a vida, deles sai a esperança, a paz, o amor. Por quê? Porque é o Evangelho do nosso Senhor. O amor, a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus, em Romanos 5. Então, este rio é o símbolo da presença maravilhosa, santa e bendita do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus. Então, esse rio ele sai do templo, ele sai dos crentes, dos cristãos, seja pastor, seja membro, ele sai de todos aqueles que nasceram de novo. Essa vida sai. Lá no seu lar vai sair vida. Lá na sua casa vai sair vida. Aqui está saindo vida. No monte saindo vida. Lá no serviço vai sair águas vivas do seu interior. Pessoas que estão lá problemática, triste, possessas por demônios, oprimidas por Satanás, oprimidas pelo pecado, de você vai sair vida, vai sair esperança, vai sair amor. É claro que muitos vão rejeitar comer desse fruto, vão rejeitar beber dessa água, vão rejeitar se alimentar desses peixes, a qual esse rio traz. Mas aqueles que se alimentarem, aqueles que navegarem e entrarem, terão a vida mudada.
terão a vida restaurada, terão a vida transformada. Porque quem é o dono desse rio? Quem é que faz esse rio se movimentar? Não é o homem, não é o pastor, não é eu, não é você. É o Espírito de Deus. É a presença de Deus. É a presença do Senhor. Então, observando esse texto, por essa ótica, nós podemos chegar a essa interpretação. Só que tem muito mais coisa nesse texto interessante. Ezequiel estava ali com o ancião, o anjo, né? E eles saíram para fora, começaram a observar o templo, a casa, o lugar, o rio, começaram a medir o rio. E o ancião convidou Ezequiel para entrar para dentro do rio. Ele estava na beira, só olhando. Convidou ele para entrar. Meu Deus está falando aqui nessa noite. Sai da beira do rio. Entra para dentro nessa noite. Entra para dentro de cabeça que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas é para entrar sem medo de ser afogado. Porque nesse rio você não vai ser afogado. Nesse rio eu não vou ser afogado. Nesse rio nós vamos ser guiados pela correnteza do Espírito Santo de Deus. Não é lago. Lago não tem correnteza, não é piscina. Piscina não tem correnteza, talvez você vê o fundo. É rio de água em movimento. Você não vê o fundo, você não sabe onde vai pisar, muitas das vezes, você não sabe nem aonde a correnteza vai te levar, mas assim aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Conforme com João capítulo 3, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Assim também é no rio de Deus, o mistério é o mesmo. Você não sabe para onde a correnteza vai te levar, mas uma coisa é certa, essa correnteza vai te levar até onde Deus quer que você esteja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É mais ou menos igual o Jonas. Jonas estava lá no peixe, no mar. Jonas queria ir para o lado, mas Deus pegou o peixe, engoliu Jonas e levou ele para o outro. Porque quem é nascido de Deus não pode fazer mais na própria vontade. Não pode mais ser senhor da própria vontade. Quem é nascido de Deus, Deus vai guiar ele até a sua vontade. Querendo nós ou não. Obedecendo nós ou tentando ser rebeldes. O preço vai ser mais alto, mas nós vamos ter que obedecer. Quando Deus chama, não tem escape. Não tem como fugir. Davi tentou fugir, foi para as seitas, ficou amigo dos inimigos de Deus, se tornou amigo dos filisteus, não teve jeito. Eles mesmo tiveram que expulsar Davi de lá, não teve jeito. Jacó fugiu, teve que voltar também. Não tem fugitivo. Deus, quando ele chama, é para valer. Ezequiel então estava na beira do rio. E aquele ancião, que nós podemos aqui interpretar como o plano do Senhor, convocando, convidando, chamando Ezequiel para entrar mais para o fundo do rio. Porque talvez na beira do rio nós até temos segurança, né? É fácil de sair. É fácil de entrar e sair, né? Está na beira. Mas o Senhor convidou ele para ir mais fundo. Então ele continuou andando. Daqui a pouco a água já estava pelos joelhos. E você sabe que quanto mais você anda no rio, mais fica difícil andar. Porque a água tem peso, a densidade. E você já não consegue correr. Se a água estiver por aqui, já não dá para correr mais. Até consegue, mas é 1/4 da sua velocidade, nem isso. Da velocidade total. Quando a água está aqui, então, não tem nem como correr mais. Você tem mais tipo fica assim, andando devagarzinho, não é? Assim é na presença de Deus. Quanto mais o homem se envolve com Deus, quanto mais o homem se envolve com o Espírito de Deus, ele mergulha nesse rio, mais ele vai perdendo a própria vontade para se render à vontade de Deus. É bíblico. O que Paulo dizia? Paulo já no seu ministério, já com muitos anos, mais de 20, 30 anos já servindo a Cristo, ele vai dizer, já não sou eu que vive mais, já não é eu que ando mais, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Então, essa vida a qual Paulo vivia, já não era mais ele que dirigia seus passos, era o Salvador que guiava ele, era o Espírito Santo que guiava ele. O que não dizer de Pedro? João capítulo 21, eu preguei aqui esses dias. Jesus ressuscitou, conversou com João, conversou com Pedro. Pedro, tu me amas mais do que a ele? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes ele repete a mesma frase e depois Jesus fala, tu me amas? Em verdade eu te digo, Pedro, quando você era moço, você estava na beira do rio, você andava por onde você queria, fazia o que você queria, mas quando você te fores mais velho, outro vai te pegar pela mão e vai te levar para o lugar onde você não quer ir. A água já não estava nem dando pé, mas já estava no nado, ou seja, era Deus que estava levando Pedro até mesmo para onde ele não queria ir. E o que aconteceu literalmente na vida dele. É isso que Deus faz, irmãos, na nossa vida. Deus, Ele quer nos guiar. Deus, Ele quer que nós demos mais um passo, mais outro, até nós chegarmos no nível a qual não vamos estar nem andando mais, vamos estar flutuando. E nadar contra a correnteza é morte. Sabia disso, né? Só vai cansar. Qualquer bombeiro, você está numa praia, no mar, qualquer bombeiro ali que tenha salva-vida, que chama, né? ele vai aprender isso na escola de salvar as pessoas. Que a pessoa que está se afogando para tentar nadar contra a correnteza é a pior coisa que tem. Porque ela só vai cansar. Vai cansar, porque o corpo dela já está cansado. Está tentando se bater, tentando ir contra a maré, contra a correnteza, é perda de tempo somente. Então, é aí que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar num ponto, num patamar, aonde não tem mais como nós nadarmos contra a correnteza. Nós temos que soltar o braço, boiar no rio e deixar ele nos levar aonde Deus quer nos levar. Aonde o Senhor quer nos levar. É um chamado para a profundidade. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos são inteligentes. Temos 2 rios. Um rio tem 10 metros de largura. 10 metros de largura. Só que tem meio metro de profundidade. E o outro rio tem 5 metros de comprimento. É a metade. Só que tem 20 metros de profundidade. 5 metros? É. Qual desses 2 rios tem mais água? O de 5. Porque é mais profundo. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus já está cansado da superficialidade da nossa fé. Da superficialidade. Quando eu falo da nossa fé, eu falo da igreja contemporânea, das igrejas de hoje. Deus já está cansado dessa superficialidade de culto, dessa adoração superficial, oração superficial, pregação superficial, vida cristã, vida familiar, vida profissional superficial. Deus quer profundidade. Talvez as pregações são cumpridas. Talvez as pregações são palavras lindas que são pregadas hoje, mas sem profundidade, sem conteúdo, dá para você ver o fundo daquelas pregações. Por quê? Porque as pessoas hoje, os pastores, os pregadores, os cristãos hoje, eles não estão mais preocupados com a profundidade com Deus. Eles estão preocupados com a aparência somente. Eles estão preocupados em andar com a água pela canela ou pelo joelho, porque aí dá para eles fazer o que eles querem, dá para eles servirem a Deus do jeito que eles querem, dá para eles serem crentes do jeito que eles querem e não do jeito que Deus quer. Mas Deus chamou Ezequiel para o fundo e Deus está nos chamando para ir mais fundo, chamando eu para ir mais fundo, chamando você, chamando-nos para ir mais fundo nesse rio, para ir mais fundo nesse comprometimento com a evangelização, comprometimento com a missão, comprometimento com a oração, comprometimento com a vida devocional, diária na nossa casa, leitura da Bíblia, oração, jejum, comprometimento com a família, comprometimento, profundidade. É o que Deus quer da nossa vida. Profundidade, conteúdo. O que você prefere? Uma garrafa de 5 litros com meio litro de água ou uma garrafa de 1 litro com 1 litro de água?
uma garrafa de 5 litros, com meio litro de água, ou uma garrafa de 1 litro, com 1 litro de água? De 1 litro? Não, 1 litro de água, 1 litro de garrafa. E meio litro de água numa garrafa de 5 litros, num deserto. Qual você ia querer? De 1 litro. Então, muitas das vezes, irmão, nós estamos olhando para a aparência. As pessoas estão procurando a aparência, o tamanho, a grandeza. E estão se esquecendo que Deus quer profundidade, quer conteúdo no nosso interior. Conteúdo nas nossas vidas. A água estava pelos joelhos. Então Ezequiel teve que continuar andando. Ezequiel teve que continuar caminhando. Até que ele mesmo vai dizer que a água não dava para se passar a pé mais. Tinha que nadar, somente a nada, porque esse rio foi se tornando profundo. Aleluia. Queremos olhar por essa ótica também nesse texto, sobre conhecer Deus. O maior alvo nosso aqui nessa noite não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é estar aqui por estar ou estar aqui para rever os irmãos. O maior alvo da vida do homem, falando do crente, do homem, não que de todos deveria ser conhecer Deus. Este é o maior alvo da humanidade. Este é o maior alvo do homem. Este é o maior desafio que ele pode ter. Nós admiramos muitos atletas profissionais que conquistaram medalhas, conquistaram honras, troféus de campeões dos melhores do século, da década, como Pelé no futebol, como Michael Jordan no basquete, como tantos outros aí que escreveram seu nome na história. Só que o maior alvo do homem não é ser o melhor atleta, não é ser o melhor jogador. O maior alvo da humanidade do homem hoje é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Os homens se gloriam hoje. Do que os homens se gloriam hoje? Jeremias vai falar. Os ricos se gloriam na sua riqueza. Os fortes se gloriam na sua força, nas suas armas, as nações dos países fortes. Os sábios, os inteligentes, se gloriam no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu estudo. Só que a palavra de Deus então vai responder, Jeremias vai dizer assim no capítulo 9, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em quê? Em me conhecer e saber que eu sou Deus. Essa deveria ser a glória, deveria ser a corrida pelo qual todo homem corre, a batalha pela qual todo homem veste a armadura e começa a lutar, e começa a pelejar. Esta batalha, esta corrida em prol do conhecimento de Deus, de se aprofundar nos mistérios de Deus, que são ocultos, eternos, grandes e gloriosos. Mas o profeta Jeremias disse, clama a mim, meu servo, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e coisas firmes que tu não sabes. Clama a mim, se aprofunda em mim, se achega a mim, e eu vou me achegar a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Receba esta palavra desta noite, esse convite, esse chamamento, esse chamado, esse alerta para ir mais fundo com Deus. Glória a Deus. Ah, já está bom onde eu cheguei, Senhor. Não está bom ainda não. Tem mais para andar, tem mais para nadar, tem mais para se aprofundar ainda. Ah, Senhor, acho que daqui eu não vou mais não, hein? Ah, Senhor, eu estou com água pelo pescoço. Se eu for mais um pouco, aí não vou ter mais direito nenhum sobre a minha vida, aí eu vou estar à mercê do rio. É aí que Deus quer te levar. Deus quer te levar a um ponto a qual você vai dizer como Davi, não tem outro bem além de ti. Não há ninguém na terra que eu deseje além de ti, ó Deus. Você vai dizer igual Paulo, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas perseguições, porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. É o rio que está me carregando, é o rio de Deus que está me levando. Não é mais a minha força. Antigamente eu estava andando com a minha força no rio.
rio. Mas agora eu estou fraco, não estou conseguindo nem andar mais. A água já me cobriu. Agora eu estou sendo carregado. Eu estou sendo carregado pela mão do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, esse é o segredo. Quem carregou Jó foi Deus. Quem carregou Paulo foi Deus. Quem carregou Elias foi Deus. Mas por quê? Porque eles foram fundo. Glória a Deus. Quando a pessoa chega no fundo, então é carregada por Deus. Deus carrega essa pessoa nas asas do Onipotente. Elas estarão seguras. Mais seguras elas estão lá, no alto fundo do rio, nas altas profundezas das águas correntes, do que aqueles que estão na praia, na beira da praia, ou estão com as asas pela canela. Mais seguros estão aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Então esse é o lugar, esse é o convite para a profundidade, para se aprofundar no conhecimento de Deus, para se aprofundar conhecendo a Bíblia, conhecendo a Escritura, conhecendo a Deus através do diálogo que é feito pela oração, conhecendo a Deus no dia a dia, através das lutas e provações, conhecendo a mão de Deus a seu favor para te salvar, para te livrar de todas as adversidades, de todas as lutas, de todas as dificuldades. Ezequiel estava nadando no rio. Se eu fosse Ezequiel, se você fosse Ezequiel, se qualquer um aqui fosse Ezequiel, qual seria a nossa posição hoje? Como Ezequiel, estaríamos com a água pela canela, com a água pelos joelhos, pelos pescoços, lombo ou nadando? Se nós fôssemos. Então essa é uma pergunta para cada um responder para si mesmo, refletir, porque Deus quer mais de nós, Deus quer que nós se aprofundemos mais em conhecê-lo, em buscá-lo. Então depois que Ezequiel nada por aquele rio, volta novamente para a beira, e ele observa que depois do nascimento daquele rio, as árvores florescem do lado esquerdo e direito do rio, dão frutos e não murcham. As folhas delas servem para remédio, para chá, para curar as nações. Então é isso que Deus quer produzir em nós. Vida, alimentação. Quem que vai alimentar o povo hoje? Não é o governo. Quando eu estou falando de alimento aqui, eu estou falando de algo maior do que arroz e feijão. Estou falando da palavra de Deus. Jesus Cristo ensinou o quê? Em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vi uma frase do pastor Paulo Júnior, e muito verdadeira. Ele disse assim: 1/3 da população hoje no mundo passa fome. Fome é de comida e bebida, de arroz e feijão. Por isso quem tem, as crianças que tem, deve agradecer a Deus por isso. Só que ele continuou. Só que da palavra de Deus não é 1/3 que passa fome no mundo. É mais de 90% da população mundial passa fome e sede de ouvir as palavras genuínas do Evangelho, as palavras da cruz, as palavras de esperança, as boas novas do Evangelho. Aleluia. Só na China tem 2 bilhões de pessoas. E mais de 90% nunca ouviu falar sobre Jesus. Em tantos outros países, então, é muita gente que passa fome. Tem gente passando fome de ouvir a palavra de Deus dentro das igrejas hoje. Os irmãos se admiram, mas é verdade. Tem crentes que já não ouvem pregações bíblicas, mas há muito tempo só ouvem palestras de prosperidade, só ouvem revelamentos, profetadas, besterol teológico, heresias, mas a grande multidão tem passado fome de ouvir a palavra de Deus. Mas quando você se tornar, quando você ser um rio de Deus, você vai trazer alimento para as pessoas. A palavra, o pão da vida, a água da vida, a palavra de Deus. Você vai trazer cura aos corações magoados, cura àqueles que estão oprimidos por tantas coisas. É isso que Deus tem a fazer e é isso que nós entendemos por esta palavra. Quem está no rio de Deus e que tem esse rio de Deus, tem fruta para dar, tem peixe para dar, tem folhas de remédio para dar. Porque isso é o que Deus tem dado a ele. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esta palavra.
Eu tenho a certeza que Deus falou, Deus repreendeu, exortou, consolou, confortou e ensinou cada um de nós aqui nesta noite. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele quer que nós subamos e conheçamos mais ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por estar aqui nesta noite, meu Deus. Pedimos ao Senhor que a tua bênção, a tua graça e o teu poder venham operar nesta noite. Que todo impedimento seja repreendido, Senhor. Abençoa cada vida, Pai. E que nós possamos mergulhar mais fundo nesse rio de Deus. Mais fundo na presença de Deus. Mais fundo no conhecimento de Deus. Mais fundo, meu Deus, mergulhando, Pai, para conhecer-te mais. Ó Deus, quantos homens da Bíblia mergulharam fundo, Elias, Moisés, meu Deus, Paulo, Senhor, mergulharam fundo, meu Deus. Nos ajuda a mergulhar também nesse rio do Senhor, mergulhar nesse conhecimento do Senhor, Pai. Jonathan Edwards, John Wesley, Lutero e tantos outros, mergulhar fundo, meu Deus, na oração, na busca por Deus, e conhecer e receber a presença do alto, ó Pai. Deus, nos ajuda a mergulhar mais fundo, meu Deus, e que o Senhor traga cura, restauração, bênção e prosperidade, aonde o rio de Deus passar nesta noite, Senhor. Que o Senhor traga a tua vida e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.